E o que é que Jesus disse para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui há uma constatação de uma coisa. Para nós resistirmos ao diabo, nós temos que ter consciência de que o diabo conhece as nossas fragilidades. Não é porque ele é onisciente, não, é porque ele é observador. Ele nunca vai tentar o pastor Davi com riquezas, porque eu não tenho essa ambição de um dia ser muito rico. Eu posso até confessar para meus irmãos aqui qual é a minha oração em relação à minha vida financeira. Eu tenho orado a Deus para me dar condição financeira de quando meus pais precisarem de algo, eu tenho condição de ir lá e ajudar. Por exemplo, o pai está precisando tomar um remédio continuamente que não é baratinho, o remédio lá que ele toma por causa do problema que ele teve há alguns anos atrás, 3 anos atrás. Então o papai não tem condição financeira de tomar esse remédio. E eu combinei com meus irmãos e nós não permitimos faltar o remédio. Cara, se eu soubesse quem que inventou, eu ia pedir a forma e ligar. Pensa nos caras. E eu oro todos os dias, Pai. Eu conheço o contexto da vida de pai e de mãe. Eu sei o quanto eles sofreram para que eu hoje esteja aqui. E para muitos pode parecer pequeno, mas quando eu olho para trás, dá vontade de falar em mistério. E eu digo, me permita abençoá-los na sua velhice. Me permita conquistá-los em dia para não ser envergonhado, porque eu, como pastor, tenho um versículo que ensina meu ouvido todo dia. O apóstolo Paulo dizia a Timóteo, para que ele manejasse bem a palavra e que fosse irrepreensível. Eu acredito que quem pega esse microfone aqui para falar das grandezas do reino de Deus precisa ser irrepreensível. Paulo não errou nem uma vírgula falando para um jovem que estava à frente da igreja, um jovem muito novo, havia uma resistência muito grande sobre a sua liderança, e ele disse: olha, maneja bem a palavra, seja irrepreensível, não esquece de onde tu aprendeu, de onde tu veio. Então eu acredito que nós, a quem o Espírito Santo impulsionou para esse ministério, precisamos ter cuidado com andar, com falar, com pensar e conhecer Sagradas Escrituras. Então a minha oração sempre foi essa: não me preocupe com isso. O diabo nunca vai me tentar para ser corrupto, para adquirir riquezas, para ser corrupto, para ludibriar alguém, para adquirir uma casa, adquirir um carro, como hoje é comum aí fora. A prática da corrupção financeira é algo comum. Quem quer caminhar numa trilha reta de honestidade é constituído como antiquado, como antigo, lamentavelmente. Porque eu aprendi na regra dos bons costumes de que isso é crime, e aprendi na minha regra de vida que isso é pecado e atrapalha a minha entrada para a eternidade nas nações celestiais. Então o diabo não vai me tentar isso. Ele vai procurar uma outra fragilidade. Eu não preciso dizer que Maxwell não é, porque o diabo, ele não é onisciente. Ele só vai conhecer as tuas fragilidades se você proferir, se você apresentar. Ele não é onisciente, ele é atento. Se você der uma olhada errada, ele diz: eu pego ele, porque ele vive ao derredor buscando quem possa estragar. Então a função dele é te tentar, é buscar a tua fragilidade. Outra coisa que nós temos que observar é a segunda forma que o diabo fez.
guardem. Então nós, amados irmãos, temos um privilégio de conhecer o reino de Deus, de viver o reino de Deus, precisamos ter a consciência de que o diabo conhece a mim. Vocês conhecem a história do profeta que foi orientado a levar a mensagem a um povo, e Deus disse para ele, para que ele nem comesse e nem descansasse naquela cidade, que voltasse rapidão e batesse as cidades a poeira dos seus pés. Quem conhece esse texto? E então ele encontrou um profeta velho, que na linguagem ao pé da letra quer dizer um homem sábio, um homem experiente, que disse: vem ter comigo, entra na minha casa. E ele sabia que ele era um profeta, disse para ele: mas o Senhor me disse para mim não pousar nessa cidade, entregar a mensagem e sair de rápido ao profeta. Mas eu também sou profeta, vem ter comigo, vem comer pão comigo. E ele cedeu. Quem sabe o fim dessa história? Quem sabe o fim dessa história? Crente vai aqui, é crente. Foi falando. Foi comido por infernos, por animais, porque ele foi tentado e não resistiu, cedeu à tentação e então pereceu, foi destruído. Outra coisa que você vai observar no texto, que todas as vezes que o Senhor Jesus foi tentado, ele usou apenas uma estratégia. Também está escrito: ao Senhor teu Deus não tentarás. O Senhor usou a palavra, porque a palavra tem poder. Aleluia. Porque a palavra é poderosa. Glória a Deus. Porque quando você usa as orientações que estão propostas, o efeito natural, o caminho natural é de vitória, é de sucesso, é de prosperidade, é de bem-aventurança. Então eu quero dizer para os irmãos que a possibilidade de ser tentado, ela é real, ela é evidente, ela é diária. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós estamos aqui, igreja do Senhor, porque o nosso entendimento foi iluminado na grandeza do projeto que é o reino de Deus, que foi adquirido em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, no seu sacrifício perfeito. E esta palavra, esta notícia chegou a nós, e o Espírito Santo nos fez compreender de que isso é bom, e nós nos pusemos de pé e nos manifestamos em aceitação a esse projeto. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós precisamos ter a consciência de permanecermos, de continuarmos, porque o que nos espera, amados, é algo que é incorruptível, que é grande, que é indescritível. O apóstolo Paulo diz que um certo homem, eu creio no meu pequeno entendimento, que ele foi tomado, ele disse: não sei se em sonho, se em visão, um homem subiu ao descer o céu e viu coisas inefáveis que não é lícito a ser descrito a homens comuns. Então estas coisas que Paulo apresentou aos irmãos em Corinto, e que tem chegado até nós, irmãos, é que nos faz ativar a nossa fé para a grandeza do que é o reino de Deus, que é eterno, que é incorruptível, que foi comprado por preço de sangue, quando ele não era digno, e que Deus é tão maravilhoso, que nos deixou, louvado seja Deus, um caminho iluminado para nós prosseguirmos.
várias versões, tem para ancião, tem para teólogos, tem para leigos, tem para jovens. A versão no português mais entendível para você. Eu sou um senhor de 50 e poucos anos, eu gosto da versão Almeida atualizada, mas tem outros irmãos que gostam da Bíblia James, tem outros que gostam da renovada, versão renovada. Porém, com português, instruções de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos nos alinhar nesta caminhada, de qual alvo nós devemos seguir, da necessidade de nós não desviarmos a nossa vista nem para um lado nem para o outro, porque o caminho é longo. Se nós nos desviarmos deste caminho, teremos dificuldades, seremos tentados, passaremos por perigos, porque o inimigo das nossas almas vive tentando, buscando algo em nossas vidas. E aí você tem que se lembrar quem você era, quais eram as práticas que eram comuns no tempo que você era um homem comum, e de que elas, hoje você tem um entendimento que elas não convêm com a santidade de Deus. Eu encontrei um irmão um dia desse, um irmão que tem fragilidade com drogas. Ele hoje está limpo, é um obreiro, servo de Deus. Já há mais de 9 anos que ele não toca em química. Mas ele disse assim para mim: pastor, ele sentou lá em casa cedo, era 7 e pouco da manhã, eu me espantei de sentar. Disse: pastor, eu estou precisando do senhor hoje, o que o senhor tem para fazer hoje? Por quê? Porque eu estou precisando do senhor caminho comigo o dia inteiro hoje, porque eu passei a noite inteira sendo tentado, até o cheiro da miserável da pedra eu senti, e eu não posso andar sozinho. Então nós temos que conhecer quem somos, quais as nossas fragilidades, para que nós venhamos construir muros para nos protegermos, e que muros são capazes de nos livrar das investidas astutas do inimigo das nossas almas. O Espírito Santo, manter a nossa casa limpa, santificada, porque o Espírito Santo de Deus não habita em templos impuros. Nós precisamos estar com o nosso coração preparado para a habitação do Espírito Santo, e então Ele nos dá a capacidade para resistirmos. Outra coisa, a consciência do que nos espera depois da tentação. O Senhor Jesus tinha fome, mas ele sabia o que esperava depois daquele momento. Ele sabia que era o Deus que ele servia. Ele conhecia o Abba Pai. Ele sabia que ele era um Deus de amor, um Deus da provisão, como nós sabemos. A gente tem a boca doce para dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? A gente canta isso com muita alegria, e amanhã vai lá e pega, e de noite vem: ai pastor, fora por mim, eu sou fraco, pequeno, pastor. Ah, pastor, Senhor, usa misericórdia, Senhor, cobre o teu sangue, Senhor, haja sangue. Haja sangue para cumprir todo dia. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Você é templo, você é morada do Espírito Santo. A tua mente foi iluminada pelo Espírito Santo. Cuidado com esses pecados intencionais, que na linguagem bíblica é iniquidade. Você perdeu o temor a Deus. E Deus, pelo seu infinito amor, Ele pode permitir que você passe por grandes adversidades, porque Deus até perdoa para a salvação, mas você vai sofrer as consequências da sua desobediência. Eu sei por onde passei. Certo dia estava conversando com minha esposa,
a gente falando das dificuldades, tentam permanecer dentro da minha casa, mas Davi, eu prefiro ter uma consciência de que isso aqui é preço de alguns equívocos que eu cometi antes de estar com Jesus. Porque não se engane, ninguém comete um erro, é perdoado e vai tudo bem. Não, vai ficar as marcas. Está entendendo? E você precisa suportar os efeitos colaterais dos seus equívocos e permanecer. Vocês conhecem a história de Paulo? Paulo, que no caminho de Damasco encontrou aquela luz e disse: Senhor, quem és tu? Saulo, Saulo, eu sou Cristo, a quem te persegue. E ali o Senhor orientou para que ele estivesse na casa do profeta, até que Ananias foi lá e pôs as mãos sobre ele, caíram as escamas dos seus olhos, e dali por diante você vai ver o Paulo com sede de entregar o reino de Deus para os que ainda não tiveram o privilégio. Mas aí você vai encontrar que durante 14 anos ele ficou esperando a ser convocado para desenvolver o reino de Deus. Por quê? Porque quando alguém diz assim, vai pegar Paulo, vai buscar Saulo, é aquele que perseguia os irmãos, os cristãos? Não, ele falou. Sei lá se é a estratégia dele. Então ele sofreu preconceitos terríveis. Ele andou com Pedro em muitas oportunidades, nesses embates duríssimos, porque Pedro era um judeu, mesmo tendo se convertido ao cristianismo, ele olhava em Paulo com muito cuidado, com muita preocupação. Hoje nós chamamos de preconceito, por causa do histórico dos equívocos que Paulo cometeu antes de encontrar-se com Jesus. Então, efeitos colaterais para quem comete erros virão. As misericórdias do Senhor são causa de não ser consumidos no tocante à eternidade. Tá? Você pecou, você se arrependeu, o Senhor, se vier logo após o teu arrependimento, é que nem aquele salteador que estava do lado de Jesus. Senhor, lembra-te de mim que estiveres no teu reino. Repreendeu o outro e diz: olha, nós estamos aqui por causa dos nossos feitos. Ele é justo. Então ali ele proferiu, e o Senhor, que conhece o profundo da intenção do coração, disse: hoje mesmo, filho, tu estarás comigo no paraíso. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Coloque de novo o versículo. Aleluia, Senhor, aleluia. Toda a igreja, 1, 2, 3. E eis que vieram anjos e os serviram. E Deus enviou anjos e os serviram. Elias foi tentado abandonar o ministério profético. Senhor, eu não aguento mais, mataram todos, só resta eu. Me permita morrer. Elias, eu ainda conservei 7.000 de joelhos. Elias, o que tu faz aí? Levanta, sai da caverna, come pão, bebe água, pois a caminhada é longa. Então naquele momento o diabo tentou Elias a desistir. Colocou diante dele toda a sua fragilidade humana, mesmo tendo Elias orado lá atrás e Deus enviado fogo e tendo convertido todo o povo ao culto pleno. Depois da perseguição de Jezabel, ele se sentiu acuado, se sentiu solitário, e então desejou a morte. Nós estávamos numa palestra, eu chamo de palestra. Que pregação linda! Veio uma moça aqui, os irmãos desprezaram, muitos desprezaram, alguns tinham ocupações, outros não vieram porque quiseram e perderam uma bênção. Saibam disso. Ela falou da nossa identidade em Cristo. Coisa extraordinária. Como ela predica, ela prega. Essa
Então, amados irmãos, o que nós aprendemos? Que a gente precisa conhecer as nossas habilidades, porque quando o Senhor nos chama para alguma coisa, para algum ministério, na nossa linguagem, igreja, Deus não quer saber das minhas habilidades pessoais. Ele chama, Ele capacita, e nós precisamos ter consciência disso. Deus não me chama para perder Ele na frente, não. Deus diz assim: te levanta e eu vou contigo. Louvado seja o Senhor. Mas se nós começarmos a fraquejar no meio das adversidades e proferir, eu não vou conseguir, o inimigo vai perceber a tua fragilidade. E aí foi falado na quantidade de líderes, de pastores, com sentimentos de derrota, com sentimentos suicidas, de dar cabo da vida. Aí você vai olhar o contexto dessas pessoas, foram pessoas que se sobrecarregaram de fardos que não eram para ter sido colocado dentro do contexto da sua missão. Faltou sabedoria, faltou entendimento do que eles deveriam ser e para quem eles deveriam ser. Então, amados, a necessidade de nós nos alimentarmos das Sagradas Escrituras, ela é urgente. Quando eu leio no livro de Ezequiel, à beira do rio Quebar, ele disse que um ser celestial veio a ele com um rolo e disse: olha, ponte de pé, come o rolo. E aí você vai buscar o contexto, por que o anjo, naquela visão, orientou a Ezequiel para comer o rolo? Porque é o seguinte, a Raíssa está estudando sobre a odontologia já há 18 anos, né? Se você parar um ano, você fica para trás. Está entendendo? Você queria fazer especialização em administração. Aí você achar que virou bambam e a administração não precisa mais estudar. E ele vai ficar para trás. Você é representante do reino de Deus. Isso aqui é um manual de como desenvolver, de como apresentar o reino de Deus. Se você parar, você vai ficar para trás. Glória a Deus. Quem quer ficar para trás, ele diga amém. O silêncio maravilhoso. Então te alimenta da palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Igreja do Senhor, nós estamos vivendo dias maus. A minha oração é: Senhor, muito obrigado pela casa de refúgio que é o meu Jesus. Me dá a capacidade de permanecer, me dá prazer em buscar a tua face, ensina a me aproximar mais de ti, do conhecimento do Senhor. Quando eu orava e pedi a Deus um tema para a nossa festa de 17 anos, eu dizia: Senhor, eu quero algo que seja urgente nas nossas vidas. E então há uma voz no meu coração: achegai-vos a Deus. Eu disse: Senhor, uma palavra dura. Se quiser ver quando é duro, vai ler lá, Tiago 4:8. Senhor, uma palavra dura: achegai-vos a Deus. Urgentemente proclamar: achegai-vos a Deus. Nós precisamos nos alimentar de Deus todo dia. Primeiro, para que a gente tenha desejo de céu, porque a própria Bíblia diz que é para nós colocar o nosso coração nas coisas que são de cima, porque onde está o nosso coração, onde está o tesouro, ali está o nosso coração. Então a gente tem que fechar os olhos
família nobre. É muito fácil te adorar. Me permita tirar. Tira dele todas as coisas. Quero ver ele te adorar. Ele sabia que a riqueza é um grande pedestal de comodismo. Mas a minha firmeza, a rocha inabalável, a tua firmeza é a rocha inabalável. Persevera, resista, e então o Senhor enviará anjos. Louvado seja Deus, para suprir todas as tuas necessidades. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que na estação seca as suas folhas não murcham, e no tempo certo ele produzirá o fruto. Que fruto é esse, igreja? O fruto que glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Eu gostaria de pregar mais, mas o relógio já foi. Então, gente, agradeça. Aleluia. Estejam aqui na quinta-feira, no domingo, tragam pessoas para ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a Leila Ruth para cantar nosso. Saiu, Leila, viajou. Sara Lia, vem cantar. Mas Sara vai louvar o Senhor, e logo depois que a Sara louvar, nós estaremos impetrando as bênçãos apostólicas. Teremos uma semana vitoriosa. Eu quero de já lembrar os irmãos que quinta-feira o pastor